Olá, sejam bem-vindos à série Oncológico. Aqui eu falo um pouco sobre a lógica que existe entre nutrição e câncer. Meu nome é Patrícia Reis, sou especialista em nutrição oncológica e hoje eu vou falar de um tema que bate para paciente oncológico e para a grande população em geral, principalmente a população feminina, constipação intestinal. Primeiro eu vou contar uma história de quando meu irmão era pequeno, meu irmão Digão, que é especial, e a minha mãe chegava em casa muito chateada, falando que o psicólogo tinha falado um nome muito feio que meu irmão tinha. E ela não sabia o que meu irmão tinha, ele falava que tinha que tratar aquele nome muito esquisito. Depois de eu me formar, um dia eu conversando com ela, eu fui falar a palavra constipação, ela virou e falou assim: essa era a palavra que o psicólogo falava que seu irmão tinha, e ela ficava com raiva do psicólogo. Então, constipação intestinal quer dizer intestino preso, fezes presas, com demora para evacuar. Que demora é essa? O intestino funcionar, o normal seria funcionar todos os dias. Tem pessoas que o intestino funciona a cada 2 dias, mas em consistência normal, sem dor, sem dificuldade para evacuar. Até então, a gente nem considera constipação intestinal, mas óbvio, tenta trabalhar para que aquele paciente, para aquele indivíduo, porque não necessariamente é um paciente, faça o intestino funcionar todos os dias. Na oncologia, existem muitos protocolos quimioterápicos que causam constipação. Muitos deles fazendo oscilação entre intestino preso e diarreia. Então a gente tem que fazer a orientação nutricional, tanto para constipação quanto para diarreia. E aí volta lá no vídeo de diarreia, porque já tem um vídeo de diarreia em algum lugar aí nesse negócio desse canal, tem um vídeo do que a gente vai fazer para diarreia. A constipação intestinal é mais comum em mulheres do que em homens. Nós não fomos educadas, para fazer cocô em qualquer lugar. É feio. Aí não faz cocô no trabalho, vai viajar com o namorado, não faz cocô porque tá viajando com o namorado, e aí vai ficando um pouco nervosa e irritada, vai ficando enfesada. O termo enfesado vem de cheio de fezes, que causa irritabilidade. Então a primeira coisa é responder ao tenesmo. Tenesmo é a vontade de evacuar, e aí entender que há de se educar para se responder ao tenesmo, e óbvio isso pode demorar um tempo. Mas a maioria das vezes a história da constipação intestinal está relacionada com baixa ingestão de água e consumo de fibra. Esse paciente, repito, que está usando quimioterapia, pode ter a constipação por conta do quimioterápico, mas mesmo assim responde a fibra e água. Outro paciente, que é o paciente que está usando opioide, remédios para dor, então muitos remédios para dor mais intensa, a dor oncológica, causam constipação intestinal. Então, ideal aumentar fibra e água. Tomem cuidado, discutam com o seu oncologista ou com o nutricionista oncológico se vocês estão fazendo algum manejo de medicação para constipação em casa. Existem alguns remédios que são conhecidos, eu tomo aquele que tem uns números, sabe? Ou eu tomo aquele que causa logo uma diarreia, logo pronto para resolver um problema. Esses remédios, eles causam dano no intestino, na barreira, na microvilosidade, nas células intestinais. E por conta da incapacidade dessas células ou absorverem ou repararem essa lesão, essa agressão que ele faz lá, elas param de absorver e jogam aquilo tudo que tem dentro fora, É uma diarreia de resposta a isso. E o câncer nada mais é do que erros no reparo de lesão de célula. Então, para que vocês entendam, essa história de ficar tomando remédio para constipação intestinal o tempo inteiro, que vai lesionando essa célula, essa microvilosidade, pode um dia lesionar essa célula. O corpo não está com uma boa resposta de defesa, e aí a gente já tem uma história aí de um dodóizinho aí, de um câncer vindo por conta desse vício de ficar tomando medicação, Hoje,
Megas lojões e farmácias estão abrindo em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é esquina. A gente chega, compra shampoo, compra creme, compra remédio para fazer cocô, remédio para fazer xixi, remédio para ficar feliz. Tem remédio para tudo. E a gente vai se adaptando a isso. Nosso intestino também se adapta a essa história. Aquela pessoa que é viciada naquelas coisinhas de botar aqui no nariz para pegar e soltar e voltar a respirar, essa respostinha aqui acha que aquele líquido é natural, é endógeno, é produzido pelo corpo e começa a ficar dependente daquilo ali para o nariz soltar e a pessoa voltar a respirar. A mesma coisa acontece com o intestino, que começa a ficar habituado com aquele monte de remédio para fazer o intestino funcionar. A atividade física é muito importante porque vai mobilizar a barriga, o abdômen. Ali tem uma camada muscular. Quando a gente faz atividade física, quando a gente caminha, a gente literalmente massageia ali a parte do intestino, facilitando a peristalse, porque o intestino tem que movimentar. A maioria das pessoas hoje está consumindo uma quantidade de carboidrato, farinha branca, açúcares, doces, muito alta frente às fontes de fibra e de forma crônica. Microbiota intestinal, pode usar lá o probiótico, a coisa linda, vai na farmácia, gasta um dinheiro e tal, mas na verdade, microbiota para estar boa tem que estar recebendo alimentos simples, diversificadíssimos e hidratar e botar água para dentro. É fruta, verdura e legume, o mais colorido possível e com uma ingestão contínua. Não adianta comer só na hora do almoço, aí na hora da tarde come pão, come biscoito, creme cracker, de noite lancha comendo pão de novo, com embutido e vai dormir, toma um refrigerante e não bebe água. A água vai liquefazer. E a história triste é que quando as fezes estão secas lá dentro, o corpo continua precisando daquela quantidade de água enorme. Todas as células precisam dessa quantidade de água enorme. Da onde tira? Vão lá para o intestino, porque é lá que sabe que tem água, né? Mas o sujeito não bebeu. Puxa a água do cocô para ir para dentro da célula. Por reclama que a pele não está boa. É nessa história, Então, fazer um consumo regular. E existem as superpower fontes de fibras. Aveia em flocos ainda ajuda por conta do controle glicêmico. Chia, linhaça, gergelim tem um potencial de fibra muito alto. Passe a colocar isso no seu dia a dia. Faça um mix desses grãos para jogar em cima das suas frutas. Caju, maçã, banana, maçã são mais constipantes. Eles tendem a prender mais o intestino. Abra mão desses e prefira manga, mamão, ameixa, nectarina para que você use no seu dia a dia. Algumas pessoas constipam com leite de vaca. Você tem que observar se você consumindo leite de vaca é isso que prende o seu intestino. Se for, abre mão do leite de vaca, coloca leite vegetal, aí você prefira o leite de amêndoas ou de aveia para você fazer o seu mingau com aveia para usar. Dentro do supermercado tem lá, por exemplo, um dia o meu paciente chegou aqui constipadésimo e toma de mingau de mucilon de arroz. Arroz constipa. Se você é intolerante a glúten, está fazendo tudo com farinha de arroz, meu filho, farinha de arroz prende o intestino, que é uma beleza. Lembre, tem que ter fibra. E a fibra é aquela parte inabsorvível de frutas, verduras e até dos cereais. Então, lembra como a aveia é bem granulosa? É isso, né? A chia, a linhaça. Tomem cuidado com grãozinhos pequenos. Se você já tem, ou um oncologista te falou, ou seu médico, o seu clínico geral te pediu um exame, né? E viu que lá no seu intestino tem divertículos, aquelas bolsinhas, diverticulose. Se tiver, não pode comer os carocinhos, tá? Porque aí pode acontecer de dar diverticulite. Arroz. Tenta comer o arroz integral, ninguém gosta, todo mundo reclama de comer arroz integral. Ou pega o arroz branco, cozinha junto com a quinoa bolinha branca, vai ficar um arroz branco com alma de arroz integral. Eu sempre falo isso e vai aumentar a quantidade de fibra. Feijão, não deixe de comer o feijão porque o índice de fibra que ele tem é altíssimo.
E aí eu sempre peço para o meu paciente comer uma salada crua e associada à comidinha quente, um vegetal refogado também. Então tem folha crua e tem folha refogada. Isso é fundamental para o seu intestino funcionar, ok? Tá fazendo muita dieta, parou de comer gordura de toda forma, comida seca, seca, seca. Vai ficar seca por dentro também, porque o óleo, as gorduras, elas lubrificam a parte interna do intestino também. Então é importante ter um pouco de azeite, um óleo de coco, enfim, na sua gordura, na sua alimentação, para que não fique seca também. Então é uma estratégia que você tem que usar. E não sendo você um intolerante a leite, o intestino adora iogurte. Existem iogurtes no mercado super puros, aquele que você vai olhar lá atrás assim no rótulo e está escrito leite fermentado e mais nada, ele é super puro. Seu intestino gosta muito disso. Começa a desfazer a ideia de consumo sempre no café da manhã, no almoço, de pão francês, pão francês, pão francês, porque ele só tem 1 grama de fibra. Você tem que comer de 25 a 30 gramas de fibra por dia. E você só vai conseguir bater isso se você demover esse café da manhã fixo e colocar ali muita fibra. Colocar frutas, colocar iogurte, porque o iogurte não tem fibra, mas o intestino gosta muito, isso modula a microbiota lá no intestino. E bota fibra por cima, que podem ser as castanhas que tem uma gordurinha, e podem ser as fibras que são aveia, aquela que eu falei, né, chia, linhaça. Isso vai dar uma quantidade, um pool de fibra muito grande. Tendo no almoço arroz e feijão, verdura crua e verdura refogada, não há como não bater esses 25 a 30 gramas de fibra. Comeu fibra demais, mas ainda não se adaptou e não gosta de beber água. Tá com dificuldade de beber água, né? Nem sede tem, nem reflexo de sede tem. As fibras chegam no intestino, elas são parcialmente solúveis, sabe? Tem umas que são insolúveis e outras solúveis em água. Então é uma mistureba ali, né? Nessa mistureba, elas gostam de ter água próximo a elas. Essa água entra nelas, deixa elas inchadinhas e fofinhas para você ter um cocôzinho mais fofinho, mais macio, sem dor e dificuldade ao evacuar. Mas não tem água, então ela compacta. Fica aquilo tudo seco, compactado. Então a água é muito importante para hidratar a qualidade dessas fezes, para que haja, né, a evacuação sem dor, sem dificuldade, em consistência lisa, normal, como salsicha, sem rachadura, sem nada. Cocô, bolinha, igual de cabrito, gente, isso é constipação intestinal. Dor e dificuldade ao evacuar é constipação intestinal. Então isso é um hábito que você pode construir, mesmo tendo esbarrado aí com a constipação no tratamento oncológico, ou você sofre com essa história de dor e dificuldade de evacuar. No meu e-book tem 2 receitas, que é a da mistura laxativa e do creme de ameixa com tâmaras, que é um naturalzinho, um creme natural para você usar todos os dias. Eles são infalíveis para você pegar e ter uma ingestão maior de fibra. A ameixa é muito bom também para fazer o intestino funcionar. Dá para você colocar como uma estratégia aí. Mas eu repito, não tem como não dar certo. Ingestão de fibra e água. E sempre lembrando, quanto de água eu tenho que beber, Patrícia? Multiplica o seu peso agora por 0,35. O valor que der vai ser a quantidade de água que você tem que beber por dia. Dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim também. No dia frio, que você não tem reflexo de sede, também. No dia que você fala muito, também. Então, todos os dias tem que ingerir essa quantidade de água como um hábito. Porque isso vai modular a sua microbiota, vai melhorar o seu foco, vai tirar essa raiva aí do enfesado, esse incômodo, esse inchaço que muitas mulheres sentem, esse ganho de peso a mais, porque esse intestino não está funcionando. Então, tudo a gente tem uma resposta. E é muito melhor trabalhar dessa forma, seja, repito, no tratamento oncológico ou não. No tratamento oncológico a gente vai modulando de acordo com o que vai surgindo aí de funcionamento intestinal. Mas dá essa atenção também, porque a gente tem que ter esse intestino funcionante todos os dias, sem dor e sem dificuldade. Ok?
É isso. Uma beijoca vitaminada.